A paz do nosso Salvador Yahshua é o Machia. Aqui quem vos fala mais uma vez é o irmão André do canal As Duas Casas de Israel Oficial. Como já dizia o mestre, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Meus irmãos, quem me conhece sabe disso, eu não sou de estar pegando no pé das pessoas, nem criticando, mas assuntos teológicos, eu acho que tem que ser analisado, pesquisado, porque todos nós que tem a oportunidade de estar falando da palavra do Criador, eu acho não, a gente tem que ter convicção no que estamos falando e conhecimento, porque nós estamos lidando com pessoas que têm conhecimento. E tudo que eu for falar nesses áudio e vídeo, que os irmãos pesquisem, né? Pesquise para ver se nós estamos falando certo ou errado. Mas respeito a opinião também de cada um. Eu respeito, entendeu? Porque nem todos podem concordar comigo, mas eu respeito. E o fato de eu respeitar não quer dizer que eu vou crer naquilo o que a pessoa está falando, está dizendo, né? Eu tenho mais de 30 anos aí na presença do Criador, 31 anos mais ou menos, e vou falar uma coisa para os irmãos, já vi muitas coisas mesmo, então a gente tem que ter conhecimento. Se nós não tiver conhecimento, nós vai ser enganado mesmo. Esses dias mesmo, eu me deparei com mais um vídeo do irmão lá da Teologia Plena, e ele dizendo que a 7ª trombeta de Apocalipse 11:15 se cumpriu no ano 70. Meu irmão, eu vou falar uma coisa para os irmãos. Se você escutar um pastor, um bispo, um apóstolo, um irmão, seja lá quem for, dizer que Apocalipse 11, do 15 até o 19, se cumpriu em 70, e você realmente dá ouvido para uma pessoa dessa, na realidade, irmão, você realmente não quer crescer em graça e em conhecimento. Porque qualquer pregador, de nome ou sem nome, e na realidade os sem nome, os menos conhecidos, estão falando muito mais verdades de que aqueles que é conhecido, viu? Aqui, outra coisa que eu quero falar também, eu vou falar sobre a 7ª trombeta, mas aqui no nosso canal eu quero deixar bem claro que aqui nós não tem toalhinha, setum a benção, aqui não tem fogueira de Israel, aqui não tem o número do Pix, aqui não tem o número do Pix, aqui não tem o voto da mulher samaritana, os 7 mergulhos de Naamã, campanha dos 7 mergulhos de Naamã, aqui não tem a vassoura ungida, aqui não tem. Se tiver alguém com essa visão de que agora eu vou ouvir uma palavra para me pular, sapatear, correr, aqui não tem, no nosso canal não tem não. Aqui é só as escrituras. Aqui nós só fala das escrituras. Entendeu? Agora, se algumas pessoas têm dificuldade de compreender o que está escrito, como diz lá, né, no Taná, que diz claramente, Deuteronômio, né, lá em Deuteronômio 29, que as coisas ocultas pertencem ao Criador, as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Então, o que tiver oculto pertence ao Criador. Mas do Gênesis ao Apocalipse, o que tiver revelado é para nós. Entendeu? É para nós. Tudo isso aqui é para nós. Ah, mas
Se cumpriu em 70, uma parte sim, irmãos. Uma parte sim, como um comentário do irmão aí. Uma parte sim, se cumpriu em 70. Mas a pessoa dizer que tudo se cumpriu em 70, que Cristo veio em 70, na realidade Cristo nem vem em 70, irmão. Na realidade Cristo nem veio em 70. Ele veio para João em uma revelação, né, mostrada para João, porque lá em João, Evangelho de João 21, havia uma profecia que ele não morreria, né, mas ele viria o Cristo. Quando Pedro pergunta, e desse Senhor? O Senhor fala para Pedro, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu, esquece ele. Aí foram um dito entre eles, dizendo que aquele discípulo não iria morrer. Não tinha nada a ver com isso. Cristo disse que não era esse assunto. E veio sim em uma revelação, especificamente para João. Falei isso no outro vídeo, só para ressaltar. Então aqui, irmão, nesse humilde canal, você não vai ouvir isso. Você não vai ouvir, eu estou vendo um anjo passeando aí no meio da igreja. Olha, Deus tem uma benção para você. Você não vai ouvir isso aqui. Você não vai ouvir isso aqui. Você não vai ouvir dar 7 mergulhos. Você não vai ouvir. Aqui no nosso canal você não vai ouvir essas coisas. Você não vai ouvir, tô sentindo, tô sentindo, tô sentindo. Você não vai ouvir essas coisas. Entendeu? Aqui eu não dito nada. O que eu estou falando aqui, eu posto. Porque eu sei o que eu estou falando. A gente pode errar capítulos e versículos, isso é normal de qualquer pessoa que estuda as escrituras. Mas eu sei o que eu estou falando. Então, para a gente voltar aqui para o assunto, o irmão disse que a 7ª trombeta se cumpriu em 70. E olha o que diz aqui, né, em Apocalipse 11, a respeito da 7ª trombeta. Tocou o anjo a sua trombeta, e houve no céu grande vozes, que dizia, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu ungido, Cristo, né? E ele reinará para sempre. E os 24 anciãos, que estavam sentados em seus tronos diante do Criador, prostrando-se sobre o seu rosto, adoraram. E os 24 anciãos que estavam sentados em seus tronos diante do Criador, prostrando-se sobre o seu rosto, adoraram ao Criador, dizendo, graça te damos, Senhor, Criador Todo-Poderoso, que és, que era e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações e veio a tua ira e o tempo dos mortos para que seja julgado e o tempo de dares galardão aos profetas, teus servos, aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grande, e tempo de destruíres o que destrói a terra. Abriu-se no céu o templo do Criador, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, vozes, trovão, e terremotos, e grande saraiva. Irmão, qualquer pessoa que diz que esse texto aqui que eu fiz menção se cumpriu tudo em 70, essa pessoa, ela é menino, espiritualmente falando, ela é menino. Ela não conhece nada. Por mais que tenha, né, as colocações bem verbalizadas, palavra bem bonita, bem colocada, bem elaborada, mas se disser que esse texto aqui da 7ª trombeta de Apocalipse 11, versículo 15 ao 19, se cumpriu em 70, essa pessoa é completamente pobre de escritura. Essa pessoa está violentando sem dó o texto. Porque o texto deixa bem claro que esse 7º anjo aqui, irmão, esse 7 anjo aqui,
vamos falar, Malaquim, né? O mensageiro. Observe que quando ele toca a sétima trombeta, irmãos, você que estuda as festas judaicas, fala-se de juízo. Fala de juízo sobre as 3 festas judaicas. Viu? Fala de juízo sobre as 3 festas judaicas. Entendeu? Yom Kippur, expiação, entendeu? Expiação e tabernáculo. Tabernáculo. Agora, se não me faz da memória. Agora, analisa. Tinha que convocar o povo na época da lei, tinha que convocar o povo. Tinha que preparar o povo. O povo ouvia os toques, né? Cada toque representava uma coisa que o povo tinha que fazer. Só estou dando uma pincelada meia por cima para mostrar para os irmãos que isso aqui não se cumpriu em 70. Então a gente vê que aqui é um dos 7 anjos, dos 7 Malaquim, ou mensageiro, que tinha a 7ª trombeta. Então, se ele tinha a 7ª trombeta, aqui é o último Malaquim que tinha a 7ª trombeta. Paulo fala dessa última trombeta e algumas pessoas questionam. Algumas pessoas não acreditam quando Paulo fala dessa última trombeta. Porque essa última trombeta aqui, para mim, até onde eu leio e eu compreendi, essa última trombeta aqui é a vinda do Mashiach depois da grande tribulação. Não tem como dizer que não é. Porque quando Paulo fala dessa trombeta aqui, olha o que ele diz. Aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz do arcanjo, ou de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados ou transformados, juntamente com ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Paulo está dizendo aqui porque o mesmo Senhor, Atos 1:11, aquele que subiu vai descer. Está lá em Atos 1:11. O mesmo Senhor, né, descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta do Criador. Se essa trombeta do Criador aqui que o apóstolo Paulo fala não for a 7ª, aí, meu irmão, aí é complicado. Essa trombeta aqui que o apóstolo Paulo fala, né, de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, é a 7ª. Por que a 7ª? O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta do Criador. E os que morreram no Mashiach ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados ou arrebatados, juntamente com eles, se encontramos com os irmãos nos ares, para se encontrar todo com Mashiach. Essa mesma trombeta, ela também é a mesma trombeta de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Né? Versículo 50 em diante, que diz: agora isso, irmão, carne e sangue não pode herdar o reino do Criador, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Até aquele presente ali de Paulo era um mistério, agora não é mais, né? Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 52. No momento, no abrir e fechar de olho. Antes, ó, que revelação maravilhosa, antes a última trombeta, a 7ª. Porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Lembra que lá em 1 Tessalonicenses ele fala arrebatado. Aqui ele fala transformado. A gente sabe que não tem nada a ver com o apóstolo Paulo. São com as pessoas que trouxe essa introdução de Bíblia, né? E na realidade aqui é transformado. O que é corruptível
passa a ser incorruptível. É como diz lá em Mateus, e algumas pessoas questionam, quando eu falo, quando o Machia disse lá, né? Um será tomado e o outro será deixado. Para mim, até onde eu li e pude entender pela revelação do Espírito do Criador, que se trata-se da mesma pessoa. Por quê? Porque ela está dizendo que um será tomado e o outro será deixado. Analisa bem. Você e sua esposa servem o Criador com fidelidade, com sinceridade, está lá dormindo, a trombeta toca, aí você vai e ela fica. Não tem lógica. Aí ela vai e você fica. Não tem lógica. Por quê? Porque Paulo diz para o carcereiro: crê no Machia e será salvo tu e a tua casa. Crê no Machia e será salvo tu e a tua casa. Não tem lógica. Você vê que Samuel também diz o quê? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então analisa bem que não tem lógica de ser outras pessoas e sim a mesma pessoa. Por quê? Porque aqui no 15 de 1 Coríntios 15, capítulo 15, versículo 19, diz que se esperamos em Cristo só para essa vida, somos mais miseráveis dentre os homens. E se a Bíblia diz lá, aqui em 1 Coríntios, se não me faz da memória, deixa eu ver se é o capítulo 5 ou é em 2 Coríntios, capítulo 5. É 2 Coríntios, capítulo 5. Olha o que Paulo fala aqui concernente a deixada do corpo, né? Olha o que ele diz aqui. 2 Coríntios, capítulo 5. Por isso que eu falo que é a mesma pessoa lá de Mateus, capítulo 24, versículo 40 em diante, né? Sobre um será tomado e outro será deixado. Olha o que Paulo diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 5. Porque sabemos que a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se desfazer, temos do Criador um edifício, uma casa não feita por mão, né? Eterna no céu. Por isso, também gememos, desejamos ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Lembra? Um será revestido, né? O que se corrompe será revestido do que não se corrompe, tá vendo? Da nossa habitação que é do céu. Todavia, estando vestido, não fomos achados nu, porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, nesse corpo, gememos, carregado, e não porque queremos ser despido, deixar o corpo, mas revestido, né? Mas revestido para que o mortal seja absolvido pela vida. Tá vendo? Isso que se corrompe vai se revestir de quê? De incorruptibilidade, daquilo que não se corrompe. 5. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi o Criador, o qual também nos deu do penhor do Espírito. 6. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, nesse tabernáculo, vivemos ausente do Rei, porque andamos por fé e não por vista. O 8. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Se cumprindo o quê? Se cumprindo Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte ao Criador que o deu. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte ao Criador que o deu. Esse espírito, no dia da trombeta, vai ser revertido, né? No dia vai ser revertido. Imagina os mortos que morreram, não tem mais carne, não tem mais nada. Mas ressuscitarão com o corpo glorificado. Entendeu? Com a habitação que é do céu, não dessa terra. Para se cumprir o que está em Gênesis 2:7, né? E tomou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas e o homem passou a ser um ser vivente. Então aqui, falando ainda de Mateus capítulo 24, versículo de número 40 em diante, sobre um será tomado e o outro será deixado, para mim, e eu tenho convicção que se trata da mesma pessoa, e não tem como mudar. Agora, quando nós voltamos para 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, diz: no momento, no abrir e fechar de olho, antes da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados.
Porque convém que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade, isso que é mortal se revista de mortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir de imortalidade, então cumpre-se a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Agora aqui eu quero mostrar sobre a sétima trombeta. Quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir de mortalidade, então cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Isso indica que? Isso indica que na vinda de Cristo, né, a destruição de tudo, a ressurreição dos mortos, a transformação de corpos, julgamento das nações, isso mostra que será estabelecido o reino milenar de Cristo. E nesse reino milenar de Cristo, a morte não reina mais. A morte não reina mais nesse reino milenar. Aí vai se cumprir Daniel capítulo 2, né? A pedra que desce do céu sem auxílio de mão, bate nos pés da estátua, destruindo todos os reinos dos homens, acaba com os reinos dos homens, e o reino estabelecido ali será o reino de Cristo no milênio. Ah, mas ele disse para Pilato, lá em João, né? Ele disse para Pilato: meu reino não é desse mundo, se não me faz a memória, 18:36, né? Meu reino não é desse mundo. Cristo está correto, o reino dele não é deste mundo. Ah, mas o reino dele é espiritual. Irmão, sim, além de ser espiritual, é um reino eterno. É um reino aonde esse corpo não pode estar no reino de Cristo. Por quê? Porque lá em Apocalipse 19 diz que na vinda de Cristo todos vão morrer. Ah, mas eu não acredito nisso, meu irmão. Quando o Criador trouxe as 10 pragas sobre o Egito, a última praga, né? Observa que todos aqueles que tinham ali a marca do cordeiro nas suas casas tiveram que livramento. Tiveram livramento. Isso vai acontecer como está lá em Apocalipse. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu vou guardar da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. É isso que as escrituras revelam. Então aqui voltando para Apocalipse capítulo 11, falando sobre a última trombeta, eu dei uma pinceladazinha rápida para mostrar para vocês que as trombetas anunciam juízo, né? Aqui no versículo 16, e vi e os 24 anciãos que estavam sentados em seus tronos diante do Criador, prostrando-se com seu rosto, adorar o Criador. Olha o que é que os 24 anciãos vai dizer. Dizendo: graça te damos, soberano, Criador todo-poderoso, que és, que era e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Isso está acontecendo no nosso mundo? São perguntas. Isso está acontecendo no nosso mundo? Não. Por quê? Porque quem está governando no nosso mundo aqui espiritualmente é Satanás. O mundo jaz do maligno. Entendeu? Tudo isso, isso aí que você vê, foi dado para ele. Observa que está dizendo aqui: tomaste o teu grande poder. Tomaste. E vai passar a reinar. Aqui mostra claramente. Olha o 18. Iraram-se as nações, Gog e Magog. Veio a tua ira, o tempo dos mortos. Peraí. O tempo dos mortos. Para que seja julgado. E o tempo de dar galardão aos profetas, aos teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, pequeno e grande. O tempo de destruir os que destroem a terra. Isso já aconteceu? Não. Por quê? Note que aqui no versículo 18 está tendo o quê? A ressurreição e a transformação de corpos. Que pena que algumas pessoas não conseguem entender, e eu respeito. Mas aqui no versículo 18 está tendo a Gog e Magog. Iraram-se as nações. Lembra? Gog e Magog. Zacarias fala sobre isso. Sobre as nações que vão vir guerrear contra Israel. Ezequiel fala sobre isso. As nações que vai vir. O próprio Criador diz que coloca o anzol em Gog e traz ele para a terra de Israel, nos montes de Israel, para o Criador humilhar. Isso já aconteceu? Não. Agora observe que fala claramente tempo, né?
de dar galardão aos profetas e aos teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, tanto pequeno como grande, e tempo de destruir os que destroem a terra. Irmão, Primeira Guerra Mundial não destruiu a terra. Segunda Guerra Mundial não destruiu a terra. Mas hoje os homens, irmãos, o ser humano, entendeu? Tem arma, tanto a Rússia, Israel, creio que o Irã também, Estados Unidos, China, Coreia do Norte e outros países têm bomba atômica, arma nuclear. Esses homens têm tanta arma que para destruir esse mundo, destrói. Se eles quiserem destruir o mundo hoje em dia, eles destroem. Entendeu? Se eles quiserem destruir, destrói. E notou que aqui está dizendo o quê? Tempo de destruir os que destroem a terra. Abriram-se no céu o templo do Criador e a arca do concerto foi vista no seu templo. Abriu-se o céu. O céu enrolou como pergaminho. Abriu-se o céu e viu o quê, irmão? Abriu aquela porta ali. João contempla a arca do concerto do Criador no seu templo. E a gente sabe que ela desce do céu, endereçada, né? Ataviada. Entendeu? E quando Moisés fez ela lá, a Arca da Aliança, fez o quê? A cópia do que ele estava recebendo a visão ali no monte. O Criador estava mostrando para ele. A original está lá. Ela nunca saiu de lá. Está no céu, a original. Moisés fez somente a cópia. Moisés fez a cópia. Então, meus irmãos, aqui, por esse texto aqui, já mostra claramente que não foram julgadas ainda as nações. As nações não foram julgadas. Se as nações não foram julgadas, então não teve ainda a sétima trombeta em 70. Está em andamento. E ela vai se cumprir. Entendeu? Na tribulação. Na grande tribulação. Por quê? Porque os eventos que são apresentados na última trombeta é os eventos de quê? É os eventos que aconteceu e aonde o Criador está sendo exaltado.